Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Toda oração é bem-vinda, hein? Você recebe aí? Quero orar por você. Você recebe oração? Ou não? Depende. Você diz, quem é você pra orar, rapaz? Que negócio é esse? Que história é essa? Como é que você lida com esse assunto, hein? Você acha que todo mundo aceita a oração ou tem gente que não aceita? Tem também gente que é complicada, não tem não? Aquela pessoa, eu não quero orar não quero oração dessa pessoa interessante que aí está, sei lá o que ela faz, sei lá o que ela pensa, ou na maioria dos casos as pessoas aceitam a oração é sempre bem-vinda. Existem pessoas chamadas para a oração ou todos têm esse ministério? Todo mundo tem o ministério da oração ou tem gente que ora diferente? Pessoa que ora diferente, ora como, hein? Como é que é essa oração diferente, hein? Conheço histórias de gente que ora por vingança. O que é isso? Ouvinte, conheço histórias de gente que ora por vingança. Meu irmão, que é isso? É isso mesmo? A pessoa tem uma vingança, então ela ora contra. A pessoa fez algum mal contra ela, então ela não só deseja o mal de volta, como ora para que aconteça alguma coisa ruim com a pessoa. Isso tudo motivado pela vingança. Que é isso? Conhece alguém? Já passou por isso? Vigia, irmão, vigia, minha irmã. Sei de pessoas que oram para que outras morram. Pelo amor de Deus, é pior ainda. Quer dizer que ora para que a pessoa morra. Aí chamam carinhosamente de promoção. Vou orar para aquela irmã ser promovida. Aquela irmã é muito chata, pelo amor de Deus, ela vai pro céu mesmo, então vou orar para adiantar. Vou orar para aquele irmão ir, subir, ir embora. É isso mesmo, minha gente. Quando alguém ora contra o patrão, patrão é uma benção. O patrão quando faz alguma coisa, baixa uma norma, o patrão tá bem bravo. Aí a turma começa a orar, né? Abençoa o patrão, Senhor, abençoa o patrão. É assim? E o pastor? Todo mundo ora a favor? Ou você acha que tem gente que acaba orando contra? Meu Deus do céu. Orando contra o patrão, o pastor. O que você acha numa situação como essa? Na sua opinião sincera, verdadeira, Deus atende? Hein? O que você acha? Deus atende uma oração como essa? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta, dia 29 de maio de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E aí, minha gente, toda oração é bem-vinda. Como é que vocês entendem esse assunto? Aqui à mesa conosco hoje o querido pastor Cláudio Gama, da Assembleia de Deus de São Gonçalo, o reverendo Júnior César, da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, e o pastor Valber Ferreira, do Ministério Plenitude. Eu convido vocês três a compartilharem conosco sobre esse assunto. A primeira ideia é essa aí: toda oração é bem-vinda. Dizem que oração a gente não rejeita, mas tem orações e orações, diz aqui a nossa ouvinte. Que pensam os companheiros?
Todo é bem-vindo, eu acho que não. Pastor Bom dia, Júlio JR. César. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos nossos debatedores. Eu quero dizer, JR, que todo é bem-vindo não. Eu acredito que existe na Bíblia um modelo de oração. E esse modelo de oração, quem deu foi o próprio Jesus. Quando ele estabeleceu pontos na nossa oração que são fundamentais para que ela seja atendida. Então a oração, ela envolve, em primeiro lugar, a nossa relação com Deus. O desejo que nós temos de que a vontade de Deus se estabeleça, de que o reino de Deus seja reconhecido, o reconhecimento de que Ele é Deus e Ele governa todas as coisas. Tudo está na oração dominical, na primeira parte. E uma segunda parte que se refere às nossas necessidades. Uma oração que você fala sobre o pão de cada dia, sobre a sua luta diária, que fala sobre a sua luta contra ou em tentações, que fala sobre perdão também, perdoar aquele que nos tem ofendido. Isso é fundamental, porque você ora a Deus, a um pai que perdoa o seu pecado a partir do momento que você também está disposto a perdoar o seu irmão. Então não é qualquer oração. Eu acho que é uma oração que se ajuste ao modelo que Jesus deixou em sua palavra. E ela é bem-vinda à luz da Bíblia. Pastor Cláudio Gama, bom dia. Bom dia a todos. Mais uma vez, um prazer estar contigo, pastor JR, com esses companheiros aqui no debate. E a oração é bem-vinda primeiro quando o ministrante da oração, ela está fazendo isso com boas intenções, mãos santas, coração puro, visando exclusivamente abençoar aquela pessoa na proporcionalidade que ela está intercedendo. Agora, desde o momento que ela é banhada por hipocrisia, farisaísmo ou má intenção, ela deixa de ser bem-vinda e ela não tem nenhum canal abençoador a não ser uma atividade religiosa prejudicial que não leva a proporcionalidade de crescimento nenhum e nem de benefício. Pastor Valber, bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia, pastor JR, os amigos e pastores que estão aqui debatendo conosco. Eu acho que esse assunto é um assunto bastante amplo, porque nós primeiros temos que analisar, quando se fala oração, a oração é um pedido a uma divindade. E depende muito a quem a pessoa está dirigindo realmente essa oração. Só pelo fato da pessoa dizer que ela está orando, não necessariamente ela está orando a Deus. Se fosse dessa forma, Jesus não tinha falado com os fariseus, que eles, a pretexto de longas orações nas casas da viúva, eles tentavam prejudicar as pessoas entrando na sua casa com objetivos escusos. Então a oração é uma questão que, quando ela é voltada para Deus, de acordo com a vontade do Pai, né? De acordo com a vontade do Pai. E JR, eu queria que eu estava pensando bastante sobre esse assunto, pastor Cláudio também, e nosso amado querido irmão reverendo. Eu queria falar com vocês aqui, os ouvintes, que muitas pessoas eles falam da seguinte forma, que a união gera força. Eu não acredito muito nessa declaração. Eu acredito que a unidade libera um poder, seja ele divino, seja ele maligno. Então muitas pessoas, elas fazem uma oração de concordância para o mal. E acaba que essa oração de concordância não necessariamente seja Deus respondendo, mas elas acabam abrindo a porta para uma divindade maligna responder e entrar dentro da situação. Por quê? Porque houve uma concordância para o mal. Aí que a gente entra no seguinte aspecto aqui: existem pessoas chamadas para oração, ou todo mundo tem todo mundo, claro, todo mundo cristão, né? Tá pensando aqui no ponto de vista de todo mundo que é da igreja, todo mundo convertido, todo mundo tem esse ministério, ou algumas pessoas têm e outros não? Pastor Cláudio Gama, é o seu destaque. À luz da Bíblia Sagrada, todos aqueles que abraçam a fé em Cristo Jesus, que estão inseridos no reino de Deus, que fazem parte do corpo de Cristo, são chamados para orar. A oração faz parte de um devocional cristão visando uma saúde espiritual no exercício de uma comunhão diária com o Deus dos céus. Jesus ensinou isso, e isso é o dever da oração. Ele é tanto cristocêntrica quanto apostólica, porque Jesus ensinou a orar, e Jesus ainda falou sobre o dever de orar e orar sem desfalecer. Paulo ensina: orai sem cessar. A oração é uma atividade de todo cristão, seja para o seu devocional,
para o seu crescimento e fortalecimento espiritual e seja para abençoar as pessoas. Agora, como ministério, a oração, a atividade da oração não está inserida no ministério eclesiástico citado por Paulo em Efésios 4:11. Não faz parte dos 5 ministérios, mas na dispensação da graça, segundo o apóstolo São Pedro, quando diz em Pedro 2:9 que somos geração eleita, sacerdócio real, na dispensação da graça, pelo mérito sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos comprando e nos dando o direito de exercer uma atividade de oração por meio do ministério sacerdotal, tendo acesso livre ao Santo dos Santos, pelo novo caminho que ele nos consagrou por meio do seu sangue. Aí sim nós podemos exercer um ministério sacerdotal na regência da graça de Deus, com direito de acesso livre, independente de local, de posição de corpo, de voz, acessando a presença de Deus para falar com ele. Concordam, companheiros? Concordo plenamente, JR. A oração, na realidade, eu diria o seguinte: existem pessoas que gostam de orar e existem aquelas pessoas que não gostam, né? Agora, todos nós temos que orar. Não há como desenvolver a nossa relação com Deus sem oração. A oração é o meio. É o meio que nós nos comunicamos com Deus. Quando nós louvamos, nós estamos orando. Quando nós adoramos, nós estamos orando. Tudo isso é oração, tá? Então não tem outra forma. A Bíblia, ela trata a oração também, né? E é Paulo quem vai dizer isso aos Filipenses, que a oração, ela é um remédio contra a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, porém, se façam conhecidas as vossas necessidades através das súplicas e orações com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então a oração, ela é um remédio que nós temos contra a ansiedade. Nós colocamos diante de Deus tudo aquilo que necessitamos, aquilo que nos angustia, e isso é bom e agradável diante de Deus. A gente ora para que a gente possa ter uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. A igreja, ela exerce o papel de intercessora, como o pastor Cláudio falou, porque é um princípio básico da reforma protestante, o sacerdócio universal de todos os crentes. E aí está uma explicação, né? Porque Deus, ele não ouve toda a oração, certo? Ele ouve uma oração segundo a sua vontade, ele ouve uma oração de quem sabe, de quem conhece o caminho. Então aí está a explicação, no meu ponto de vista, porque pessoas que não são crentes oram e são atendidas, porque a igreja exerce o seu papel de intercessora, pedindo a Deus que abençoe toda a humanidade. Reverendo, só permitindo uma parte, à luz da Bíblia Sagrada, você vai ver que a pessoa que ora nessa ação sacerdotal, você olha os 5 ministérios, você vai ver que aquela pessoa, ela não tem o dom do ensino. Ela não tem o ministério do ensino, ela não tem o ministério pastoral, ela não tem o ministério profético, ela não tem o ministério evangelístico, porque são os 5 ministérios. Mas você vai ver que ela tem uma dedicação de vida de oração. E você vai ver que na luz da Bíblia, poucos homens disseram e registraram que eles oravam 3 vezes ao dia. E isto fala de uma vida dedicada ao princípio da oração. Existem pessoas hoje que elas não pregam, elas não têm o dom de ensino, elas não ensinam, elas não profetizam, elas não cantam, mas elas são as guerreiras de oração, estabeleceram um altar de oração, têm uma vida habilitada na oração. Então isso aí é uma regência da graça de Deus, mas isto não significa que elas são melhores, estão em pedestais maiores, porque isso iguala. E o segredo, a oração é um estilo de vida diário. Ouvimos aqui sobre pessoas que são chamadas para oração, ministério diferenciado, mas também o povo de Deus que ora, que precisa orar sem esmorecer, sem cansar, é oração sem cessar, esse povo de Deus que clama, que busca o Senhor com sinceridade, transparência. E aí vem a nossa ouvinte e diz o seguinte: conheço histórias de gente que ora por vingança, pastor Valber. Aí é o seu destaque, a vingança. O camarada levou no trânsito lá, levou uma fechada e a expressão comum seria rogou uma praga, né?
A pessoa fala assim, jogou uma praga sobre o outro, mas há quem chame essa oração de oração por vingança. Que pensa o senhor, pastor Valber? Para mim isso aí é oração contrária. Para mim isso aí a pessoa está falando pro diabo, não está falando para Deus. Porque oração, eu acredito na oração como nós sendo companheiros de Deus a respeito de alguma coisa. Não é somente você pedir a Deus simplesmente o que nós queremos, porque se tudo que eu pedisse simplesmente pela minha vontade fosse atendido por Deus, seria uma complicação danada. Mas o que nós fazemos? Nós pedimos, Jesus nos ensinou a fazer a oração que Jesus nos ensinou, que seja feito o quê? A tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então a minha oração, ela é uma concordância com a vontade de Deus. Então não adianta uma pessoa simplesmente ela chegar e ela vai rogar uma praga sobre outra pessoa. Ela vai pedir um mal para matar uma outra pessoa. É o que eu falo, é o que eu falei. Essa pessoa, ela simplesmente ela tá abrindo um portal, uma concordância para quem que faz o mal. Quem é que deseja o mal? Deus deseja o mal? Como é que, aonde vai estar o amor dentro do coração da pessoa dessa que fala, Deus, mata essa pessoa? É o espírito, é aquilo, debatedores, é o espírito que estava sobre João e Tiago, os Boanerges. Que quando Jesus não foi recebido em Samaria, o que eles falam? Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e mata essa gente toda? Jesus, olha o que Jesus respondeu. De que espírito sois? Aqui está a resposta para essa ouvinte aqui, ó. Jesus disse, de que espírito é você? E isso estava falando para João, que é considerado o apóstolo do amor, e para o irmão dele que andava com Jesus. De que espírito você é? Jesus disse, não é do meu, é de outro espírito. Então basta você responder, você que está orando para matar a gente, para destruir patrão, para fazer a desgraceira toda, eu vou perguntar para você que está nos ouvindo, de que espírito você é? A gente, JR, a gente lê pouco às vezes o Sermão da Montanha. A gente devia ler mais. Jesus, ele diz ali o seguinte: amai os vossos inimigos. Vou repetir o início. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E ele continua dizendo o seguinte, que Deus, ele nos fez filho dele, e ele que é o nosso pai, ele faz nascer a chuva e o sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Então, se Deus trata essas pessoas que são consideradas inimigas dele dessa forma abençoadora, graciosa, nós que somos filhos dele e que temos as características de Deus, nós não podemos agir de forma diferente. A gente precisa amar, como Jesus diz, amar o inimigo, porque se você ama a quem você ama, a quem te ama, você não tem recompensa nenhuma. Então, ame o seu inimigo, ore por quem te persegue, e quando se fala em vingança, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te exigir a túnica, deixe algo mais valioso, que é a capa, né? Então a orientação bíblica não é de se vingar. Não é dar o troco, não. Não é dar o troco. Não. Mas essa é a tônica que a ouvinte nos traz, de alguém que quer dar o troco, né? Justamente. De alguém que recebe alguma coisa aí por vingança. Ô, Levon, imagina a cena, minha gente. Nós todos temos essa perspectiva. A pessoa tem um relacionamento, que é quebrado, teve como causadora, o causador fulano de tal, a pessoa ora por vingança. Não tô nem na etapa do orar contra aqui, não, que é uma outra etapa que muita gente ora, e também ora para que o outro morra. Às vezes não é nem contra e nem morra, é aquela oração movida pela vingança, entendeu? É aquela seguinte: olha, Senhor, o Senhor sabe que mal aquela menina fez, aquele homem fez, então, Senhor Deus, a motivação, olha o ódio, olha o rancor, olha a amargura. A praticidade religiosa hoje dentro das nossas igrejas, elas estão distantes, assim como o Sinai está distante do Calvário, das verdades ensinadas por Jesus Cristo, por princípios estabelecidos dentro do seu reino. A Bíblia de forma alguma ensina e motiva o ser humano a fazer vingança. Pelo contrário, a Bíblia ensina que a vingança pertence ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia não ensina crente nenhum orar
por vingança. A Bíblia ensina crente orar para que Deus faça justiça. E essa justiça é um princípio estabelecido pela mente de Deus, que vai ser proporcionado ao indivíduo, regido pela lei da semeadura. No entanto, isso existe uma base bíblica que Jesus ensinou na parábola do juiz iníquo, ou da viúva persistente, que o adversário tomou tudo dela, e ela diante do juiz, e ela não pediu para o juiz ou para ninguém matar o seu adversário. Ela só chegava para o juiz e dizia assim: julga minha causa, julga minha causa. Você pedir para que Deus faça justiça é bíblico. Agora, qual é a inversão? Qual é a inversão? É que a gente já se posiciona como juiz e não como intercessor. A gente já chega com a sentença determinada e diz: Deus, faça isto. Deus mata. Deus abra a sepultura. Deus aleja. Abra a sepultura? Abra a sepultura. Meu Jesus, pera um pouquinho, já chegaremos aí nesse ponto, pelo amor de Deus. Olha aí, minha gente, você já ouviu oração assim? Já te aconteceu, agora só aqui entre nós, não vou falar pra ninguém, já te aconteceu de querer orar por alguém assim, ou na verdade você sem querer, lembra, meu Deus, já orei desse jeito. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o debate no Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. E é aqui no WhatsApp que os ouvintes começam a contar. Tem um ouvinte que disse assim: olha só, tinha uma pessoa lá na minha igreja que falou que estava orando contrariamente à esposa do pastor, porque queria que ela saísse da frente de um determinado trabalho, mas o que me deixa mais impressionada é que a oração funcionou. A mulher do pastor não está mais à frente do trabalho. Então foi por vingança? Exatamente. E a outra ouvinte diz assim, olha... Queria o lugar dela. Queria o lugar dela? Na frente do trabalho. Aham. Se o lugar dela na frente do trabalho. O pastor não queria, não. Não. Só o trabalho. Do trabalho, Tá. E a outra ouvinte diz assim, olha, eu tenho uma amiga que orava pro pai dela morrer. Que isso? Porque ele era alcoólatra e perturbava muito em casa. Quando ela nos contou isso, nós a aconselhamos que ela passasse a orar para que Deus transformasse a vida dele. Mas ela também não contou o resultado da oração, não. É nesse ponto aí, companheiros, que nós entramos. Eu sei de pessoas que oram para que outros morram e chamam carinhosamente promoção. A pessoa vai pra glória aqui, ó. Minha ex-sogra orava e fazia campanha na casa dela para matar o marido. Você imagina bem? O que é isso? Irmã, chega aqui em casa, vamos orar aqui. Qual é o assunto, irmã? Nós vamos orar para Deus matar o fulano. Já tá encomendado. Você imagina que clima é esse, irmãos? Deixa eu abrir um pouquinho o leque sobre esse assunto. Esses dias eu fiquei sabendo de um pessoal que foi fazer um encontro de casais. E na volta do encontro de casais, o pastor celebrante da igreja deu a oportunidade para os encontristas poderem falar. Uma senhora simplesmente ela teve a coragem de pegar o microfone na igreja e foi aplaudida, porque ela disse: gente, eu estou fazendo esse encontro, eu não sou casada com ele, mas eu estou orando e jejuando para ele poder casar comigo, deixar a esposa dele e se casar comigo. E eu tenho certeza que Deus vai me ouvir. E ela foi aplaudida, pastor Cláudio, ela foi aplaudida por tal situação. Meus irmãos, pelo amor de Deus, nós somos companheiros, somos servidores de Deus dentro da obra do reino de Deus. Quem faz uma coisa dessa, orando contra esposa de pastor, o que tem de mulheres que oram contra esposa de pastores? E aquela famosa, eu trago o seu amado, ou eu levo o seu amado, consulta tal. Mas aí vocês levantaram a bola aqui e foi perfeito o assunto. A única diferença é que de algumas religiões usa turbante e roupa branca. E infelizmente, no meio dos evangélicos, trajam da maneira como nós nos trajamos. Exatamente. Oração não é feitiçaria e oração não é maldição. Oração fomos chamados para abençoar. E abençoar
a todos. Exatamente. A todos. E outra coisa, não significa, volto a dizer, o senhor citou, que está orando, está falando com Deus, está orando, vai ser respondido. A oração genuína existe princípios delegados por Deus na regência dos seus propósitos para elas serem atendida. Tem base bíblica. Profeta de Baal ora, qualquer um ora, muçulmano ora. Agora, orar dentro dos padrões estabelecidos pela Bíblia Sagrada, isto é uma raridade. Não confunda a vida religiosa com princípios do reino de Deus. E Jesus já estabeleceu, o reverendo já citou, mas essa realidade do sermão da montanha da bem-aventurança, Jesus abre o leque e mostra o que é princípio. Ele diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é lei. Só que na dispensação da graça ele chega e diz assim: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, orai pelos que perseguem. Uma tradução diz assim: bendizei quem vos amaldiçoe. Ou seja, você está sendo amaldiçoado, abençoe esta pessoa. Aí Jesus vai dizer o seguinte: para que vos torneis filho do vosso Pai Celestial. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Se você não ama seu inimigo, e se você não ora para ele ser abençoado, a quem te persegue, você não serve nem para ser filho dele. Você não demonstra que é filho dele quando você ama o inimigo e quando você ora para abençoar aqueles que lhe amaldiçoem. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celestial. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Então isso é princípio do reino. Nós temos que entender o seguinte: a justiça, a vingança pertence a Deus. E se quiser basear num princípio veterotestamentário, Deus disse para Abraão: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Não cabe a nós. O que cabe a nós é estender as mãos santas, limpas, abençoar e dizer apenas: estamos sendo injustiçados, estamos sendo prejudicados, estamos sendo perseguidos, estamos sendo ameaçados. Senhor, julga minha causa, faz justiça. O justo juiz é o Senhor. Nós somos apenas o intercessor. JR, vou dar só 2 exemplos, né? Eu vou dar um, que é o primeiro, é Jesus. Jesus, ele teve todos os motivos do mundo para poder mandar o Pai acabar com todo mundo que estava fazendo ele sofrer naquela cruz. No entanto, a oração dele foi: Pai, perdoai-os que não sabem o que fazem, né? Jesus teve todos os motivos para poder também rejeitar Pedro, devolver a Pedro, pagar na mesma moeda, e ele disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Mas aí, antes de você estar aí em casa pensando: mas aí foi Jesus, né? Eu não sou Jesus. Eu vou dar um outro exemplo bíblico. Eu vou para Jó. Jó, ele foi uma pessoa que apanhou de 4 amigos foram lá para julgar Jó e para bater nele. Jó, ele poderia ter batido nos 4. Mas o que é que aconteceu? No exato momento em que Deus responde a esses amigos de Jó e que Jó intercede por esses amigos, é que Deus muda a sorte. Ou seja, amigos que se comportaram como inimigos, né, que julgaram Jó, que Jó também poderia ter feito a oração da promoção, poderia ter feito a oração da vingança, mas no momento em que ele intercedeu a Deus pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Ou seja, quando a gente ora, né, pedindo a Deus por pessoas, até pelos nossos inimigos, quem é que muda? Somos nós. Deus muda a nossa sorte. É a gente que muda nesse processo. O problema, hoje em dia, é que achamos que quem tem que mudar sempre é o outro. A gente não está disposto a mover uma palha em relação à nossa atitude com o outro. Reverendo Júnior, baseado no que o senhor está falando em Jó, é interessante, é que quando a pessoa ora para amaldiçoar, ela está doente, ela está enferma por dentro. Porque você vai perceber em Jó que quando Deus pega os inimigos que maltrataram o Jó, que humilharam o Jó, que acusaram o Jó, vai lá que o meu servo Jó orará por vós. Jó está leproso. O Senhor não cura Jó para orar pelos inimigos. O Senhor manda Jó leproso orar pelos inimigos. Enquanto Jó está orando pelos seus inimigos, abençoando seus inimigos, o Senhor está curando Jó.
Jó vai ser curado no momento que ele está orando pelos seus inimigos, porque a oração traz benefício dualista. Participação dos nossos queridos ouvintes aqui por telefone de Nova Campinas. Eu acho que quando oramos por algo que não é da vontade de Deus, pode sim atrapalhar a nossa caminhada, em vez de nos abençoar. De paciência. Outro ouvinte dizendo: acho que quando as pessoas a quem pedimos oração são de caráter duvidoso, pode se atrapalhar. Alguns irmãos preferem até que somente o pastor ore por eles. Outra ouvinte dizendo: tem uma pessoa que é aqui da nossa igreja, do pessoal que ora, né? Ela, olha, é um negócio, faz um monte de coisa e tal, mas faz vergonha. Será que uma pessoa como essa pode ser usada por Deus? Posso recusar que ela coloque a mão na minha cabeça para orar? Eu vou ouvir os nossos companheiros sobre esse assunto. Um outro ouvinte aqui cita o Salmo 18, o outro ouvinte cita o Salmo 27. Vou ler um pedacinho do Salmo 27. Se você, ouvinte, estiver aí com a sua Bíblia aí, seu smartphone, seu tablet, abre aí para a gente poder ler juntos já, porque a pergunta do ouvinte é: esse é um texto que fala de vingança? Esse é um texto que pode ser uma referência nesse assunto, ou nós não devemos tomar como base o Antigo Testamento quando tratamos desse ponto? Eu quero ouvir a sua opinião, e muita gente acompanhando a gente está dizendo o seguinte: olha, rapaz, quando alguém dissesse estou orando pela minha vida, eu não sei se eu fico alegre, eu não sei se eu fico preocupado. Estamos juntos no Debate 93. Marcha para Jesus 2015. Amanhã, minha gente, está chegando a hora. Amanhã, dia 30 de maio, será a nossa Marcha para Jesus 2015. Amanhã, sábado, dia 30, a partir das 3 horas da tarde, concentração na Avenida Presidente Vargas, em frente à Central do Brasil, para aquele tempo de comunhão, de relacionamento, aquele tempo de estar junto ali, orando uns com os outros, abençoando a vida uns dos outros, e depois, em seguida, sob a orientação, nós vamos marchar em direção à Praça da Apoteose, onde ali será feito um lugar de culto, de adoração ao nosso Deus e Pai, com participações especialíssimas de Thales Roberto, Kleber Lucas, Josiane, André Valadão, Leonardo Gonçalves, Nani Azevedo, Ministério Apacentar, Fernandinho, Comunidade Internacional da Zona Sul, Gabriela Rocha, Eli Soares, William Nascimento, Ministério Nova Jerusalém, Mariana Valadão, Flor de Lis, Renascer Praise, Leia Mendonça e muito mais. Será uma festa maravilhosa amanhã, com a graça de Deus, a partir das 3 horas da tarde, direto da Central do Brasil, marchando em direção à Praça da Apoteose. É a Marcha para Jesus 2015, com a realização sempre muito especial do Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro e o apoio da Rádio 93 FM, a rádio do povo de Deus. De Janeiro tá ligado na Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Nosso Debate 93 de hoje, o pastor Cláudio Gama, o reverendo Júnior César e também o pastor Valber Ferreira. Estamos conversando aqui sobre a oração, né? A pergunta da nossa ouvinte foi: toda oração é bem-vinda? E até entra nesse aspecto aqui da pessoa que deixa ou não botar a mão na cabeça. Tem pessoas que têm resistência, tem outras que não. Outras que abaixam a cabeça para qualquer pessoa, impor a mão e vamos que vamos, vida que segue. Nós vamos conversar ainda aqui. Existem pessoas chamadas para oração, todos têm esse ministério, já tocamos nesse ponto. Conheço histórias de gente que ora por vingança, e daqui nós fomos para pessoas que oram para que outros morram. Inclusive contei aqui de um ouvinte que relata isso aqui no Face, de que teve reunião de oração na casa de uma pessoa e o assunto era o marido. E paz, meu ouvinte, não era para cura, não era para restauração, não era para abençoar, para o cara embarcar. Então você imagina, eu fico imaginando a cena, que eu gosto de imaginar a cena, o esposo chega em casa tarde, as pessoas ainda esbarram com ele no portão e dizem para ele: oramos pelo senhor hoje. Imagina, oramos pelo senhor hoje. Obrigado, eu estou precisando, meu. Tá mesmo. Pelo amor de Deus. Salmo 27 é uma das referências aqui dos nossos ouvintes, um deles consultando, né? Dizendo que esse é um salmo que pode ser observado e interpretado como de vingança. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem.
Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A pergunta do nosso ouvinte é: se este texto se aplica a uma oração por vingança? Não. Não se aplica. Alguma. É atestação, ele está atestando aquilo que o Senhor há de fazer por ele, aquilo que Deus é por ele. Ele não está rogando uma praga, não está desejando simplesmente que se mate seus adversários. Ele está atestando que o Senhor se levantará por ele, a favor dele, e o Senhor vai abater seus adversários. É uma atestação. Este salmo é um testemunho de fé e está dentro dos princípios estabelecidos por Deus, que guarda os seus filhos, protege os seus filhos, defende os seus filhos, e em momento algum ele está falando em vingança, e ele está dizendo o seguinte, que se os adversários virem atingi-lo, ele não será atingido, não é ele que levanta a mão, não é ele que faz petição, ele não ora, é o próprio Deus que faz os seus adversários tropeçarem no meio do caminho, porque todo filho de Deus é guardado, protegido e defendido pelo Senhor. Aqui é um testemunho de fé e um sinal que Deus guarda e cuida diariamente dos seus filhos, e todos aqueles que se levantam contra os filhos de Deus, Deus se levanta em sua defesa para guardá-lo, proteger e conceder a vitória diária. Isso não tem nada a ver com vingança, com maldição e com desejo de fracasso de ninguém. JR, algumas questões mais técnicas na interpretação do texto. Primeiro, a gente precisa entender que esse salmo aí é o chamado Salmo Cântico dos Degraus. O que é isso? O salmista, ele vai até a casa de Deus para buscar uma resposta. E quando ele chega lá no templo, que é o lugar que ele entende que Deus mora, que Deus habita, que Deus fala, quando ele chega lá no templo, ele faz a constatação de que Deus esteve com ele durante toda a caminhada. Então a gente pega esse salmo aí e percebe alguém chegando no templo e dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ou seja, passei por uma série de perseguições, mas Deus me conduziu aqui em segurança. O que ele foi fazer lá? Ele foi lá para ouvir Deus falar. Então a primeira coisa que ele faz, antes de ouvir Deus falar, é expressar a sua fé. No que ele acredita? Ele acredita que Deus vai salvar. Ele fala da realidade que ele está vivendo de perseguição dos inimigos, certo? E ele diz que acredita, ele clama a Deus: Senhor, ouve o meu clamor. Então você vai até o versículo 7. No versículo 8 e 9, você vem a resposta. A resposta é a seguinte: quando Deus diz, busque a minha face, busque a minha presença, Deus diz, busca a minha presença, e por isso ele diz que se sentiu motivado a ir lá e buscar. Então agora, diante de Deus, ele faz o pedido. Era só uma constatação, agora vem o pedido: não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu que tens sido a minha ajuda, olha o reconhecimento, ele tem me ajudado até aqui, não me rejeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Então ele vai à presença de Deus, pedir a Deus que não o deixe desamparado diante dos seus inimigos, diante dos malfeitores que se apresentam diante dele. Então, é uma oração para que Deus liquide os inimigos? Não. É uma oração para que Deus o proteja dos seus inimigos. Quem defende a causa é o Senhor Deus.
dentro dessa atestação de fatos aqui, eu quero acreditar que muitas pessoas, infelizmente, elas andam enganadas naquilo que elas fazem. Infelizmente. Porque se isso não fosse verdade, um assunto desse não seria trazido a debate com a amplitude dessa maneira. Eu quero dizer para os ouvintes, em nome de Jesus, meus irmãos, tomem muito cuidado, porque no tabuleiro de jogo de Satanás não pode tentar fazer coisas muito diferentes das que Deus faz. E infelizmente existem pessoas em trabalho de oração, em reuniões de oração, que infelizmente elas estão se associando a Satanás ao invés de estarem orando a Deus. O senhor acha que a pessoa faz isso, pastor, só para interagir com o senhor conscientemente ou vai sendo... não entendeu, não conhece, não aprendeu o que é oração bíblica, essa oração que nós estamos discutindo aqui, e aí a pessoa acaba entrando nesse jogo e absorvida pelas pressões e opressões, vai desenvolvendo uma prática assim. Isso, exatamente o que você falou. Muitas pessoas, elas começam despretensiosamente. Às vezes, ela vai sendo conduzida pela situação, e o pior, pastores que estão aqui, ela acaba expondo mazelas profundas da sua alma. Esse aqui foi o ponto levantado anteriormente. Às vezes existem pessoas que ela tem mazelas dentro da alma. Ela é pessoa iracunda, entendeu? Ela é rancorosa. Então, quando uma situação que se projeta a ela mistura esse lado que ela acha que é divino dela com o lado maligno que ainda há nela, a ira, as mágoas dentro dela, e ela vai expressar e juntar isso como que ela estivesse indo em direção a Deus, e na verdade ela acaba sendo o quê? Um instrumento do mundo espiritual de um lado errado, um lado errôneo. Porque eu acredito sim que essas pessoas, muitas das vezes, elas dão vozes a Satanás para ação na vida de outras pessoas, sim. Olha, minha gente, que coisa, pastor JR, essas pessoas que se dedicam à atividade da oração são pessoas que desprezam o ensino bíblico, que não associam... Não são todas, né, pastor? Não é uma regra. Não é uma regra. Mas a tendência é que essas que vão formando os grupos de oração, elas desprezam a escola bíblica dominical, o culto de ensino, um estudo teológico. E vai levando um grupo a essa dimensão que essa pessoa vai se tornando um referencial. E o que ela fala é a voz de Deus no conceito desse grupo. E isso se torna muito prejudicial, porque sem uma estrutura bíblica, pode estar se falando em nome da divindade, e não ser divindade, é onde pode haver brechas, e a carne pode falar, e o inimigo também. Olha, companheiro, se eu estou entendendo bem aqui, a palavra é de um alerta muito grande a todo mundo. Aqueles que têm o grupo, que conduzem o grupo, aqueles que participam de um grupo, e aí especificamente ao participarem de um grupo, precisam ter consciência de que aqueles que estão desenvolvendo ali, estão ministrando, eles estão preparados para isso e não aparentemente preparados. Justamente. E pelo que eu entendi, vou consultá-los aqui, veja se é isso. Não é a preparação, ela não se fundamenta na experiência, mas na consistência. Ou seja, a pessoa pode ter uma experiência extraordinária, orou por alguém, alguma coisa, experiência. E a consistência, isso que o senhor falou, justamente. Tem escola bíblica, tem doutrina, ela tem fundamento da palavra do Senhor, é isso, gente? Justamente. Meu Pai do céu. É onde chega o ponto seguinte, tu vai permitir uma pessoa fazer uma imposição de mãos em ti? Uma pessoa vai fazer uma imposição de mão na tua cabeça? Primeira coisa que você tem que perceber, você não pode avaliar uma pessoa pelo tempo que ela ora. Você não pode avaliar uma pessoa se ela profetiza, se ela cura enfermo, se ela faz paralítico andar, se ela tem os 9 dons espirituais. Oração, 9 dons espirituais, cura divina, profecia, não é sinônimo de espiritualidade de vida cristã. O que é sinônimo de vida cristã saudável é
produção do fruto do Espírito. Se tem fruto, se é uma pessoa que tem vida sadia, essa pessoa pode impor as mãos. Não é qualquer pessoa. Outro ouvinte aqui dizendo, olha, ouvinte de Santa Rosa, eu me divorciei porque eu fui traído. Os pais da minha ex eram pastores e oravam para a restauração do casamento. Mas a filha deles mantinha o relacionamento com o amante sem intenção de largar. Aí você imagina, os pais dela oravam pela restauração do casamento, a menina mantinha a prática, tá certo? Com o relacionamento com o amante. Aí ele diz, eu orava para que Deus preparasse alguém, uma outra pessoa para a minha vida, e nada acontecia. Então os pais oravam, pais dela, pela restauração, ela mantinha um relacionamento com o amante e ele orava para que Deus preparasse uma outra pessoa para ele. São três tiros aí para três lugares diferentes. Bom, só quando fui à casa deles e deixei a situação bem clara e pedi que eles parassem de orar daquela maneira, que eu pude seguir a minha vida. Se eu estou interpretando bem, a oração dos pais dela, na perspectiva dele, impedia que a vida dele andasse no sentido de surgir uma outra pessoa. Quando os pais passaram a orar, disseram assim, olha, então é isso mesmo, está resolvido, vida que segue, que Deus abençoe esse jovem, que ele seja restaurado, que ele tenha um outro relacionamento, que ele seja feliz com outra mulher, etc, etc. Parece que segundo ele, quando isso aconteceu, a fila andou. Eu acho que ele tomou a decisão de romper. Essa foi o que marcou. O ato simbólico de ir lá e pedir para parar de orar expressa a decisão dele de que ele não quer mais aquele relacionamento. Faltava ele decidir isso. É estranho a gente ver. Quer dizer, a mulher tem um amante e ele sabe. Os pais da mulher estão orando para que o casamento seja restabelecido e ele está fazendo o quê? Ele está esperando o quê? Né? Então essa situação eu acho que se define. De oração, é de sentimento. Ele foi lá e resolveu a questão. Não quero mais, vou seguir daqui pra frente. Enquanto ele estava com esperança de que a situação se resolvesse, nada se resolvia. Né? Depois que ele toma a decisão, as coisas se resolvem. Aqui o ouvinte de Boaçu dizendo, olha, eu não creio que Deus ouça orações contrárias, mas sei que tem pessoas que oram assim. Eu soube de uma pessoa que orou pro casamento do outro não dar certo. E esse casou, já está com mais de 30 anos de casados. Essa oração aí. Outro ouvinte de Austin dizendo, conheço uma pessoa que reunia grupos da igreja pela madrugada para orar contra o pastor, para que ele saísse da igreja de madrugada, hein? Para mim esse tipo de oração contrária é feitiçaria. É aí que nós entramos no ponto, quando alguém ora contra patrão, contra o pastor. Afinal de contas, Deus atende também o pastor contra outros líderes. Vamos botar aqui, né? O pastor contra o presbítero, o pastor contra o obreiro, o pastor contra o bispo. Contra outro pastor de contra outro pastor de igreja diferente. JR, assim, eu vou ler um texto aqui, primeiro para tranquilizar aqueles que acham que são objetos de orações desse tipo, tá? Orações contrárias. O texto diz o seguinte aqui, tá lá em Romanos 8, 26. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então, meu amigo, você pode fazer a oração contrária que for, certo? O Espírito Santo vai corrigir esse negócio aí, para que a vontade de Deus seja feita. E sempre vai ser feita. Então, é a ideia de que não existe maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. E outra coisa, meu amigo, se você não está satisfeito com o seu trabalho, toma vergonha na cara e pede para sair do emprego. Em vez de ficar orando pelo seu patrão como se ele fosse seu inimigo. Você tá ali para ser canal de bênção naquele lugar, para ser usado por Deus naquele lugar. Se você acha que ganha pouco, você não é obrigado a estar ali. Se você acha que o serviço não é bom, você não é obrigado a estar ali. Você não tem que estar ali para fazer oração contrária. Você não tem que estar ali para ficar indo contra as coisas que seu patrão diz. Você fez um acordo ao entrar naquele trabalho. Não significa dizer que você não pode pleitear por melhoras no seu emprego. Isso é uma coisa, tá? Agora, se você vê que não tem nenhuma condição de que você consiga obter a melhoria que você acha, meu filho,
procura um outro trabalho que você considere que seja mais digno e mais apto para você e vai resolver e vai ser crente naquele lugar. Agora não fica aí dando mau testemunho no lugar onde você tá, para que o seu patrão lá na frente venha dizer o seguinte: olha, não contrato crente porque eles ficam fazendo oração na hora do trabalho, porque eles roubam o horário de trabalho para fazer coisas da igreja. Não contrato crente por isso, não contrato crente porque ele é sempre do contra, ele incentiva a contenda. Não é esse o papel do crente no ambiente de trabalho. O papel do crente no ambiente de trabalho é trazer paz, é mostrar Jesus ali naquele trabalho. Deixa eu dar um exemplo claríssimo sobre problema com o patrão. Antes de eu trabalhava, eu era gerente no Bradesco, eu trabalhava no Bradesco, trabalhei durante 14 anos na agência Rio Centro aqui na cidade. E teve uma época que eu tive um camarada que era meu chefe. Rapaz, esse cara me deu foi muita dor de cabeça. Mas o cara me perseguia a vera, mas me perseguia, mas bonito, mas bonito. E aí eu falei com a minha esposa, falei assim: cara, eu não tô aguentando mais essa situação lá no banco. O camarada tá me perseguindo. Ela falou assim: me dá o nome dele que eu vou orar por ele. E ela foi: Senhor, toma fulano de tal nas tuas mãos nessa situação que tá acontecendo no banco. Sabe o que aconteceu com o cara? Ele não morreu, ele não foi atropelado, não quebrou a perna. Sabe o que aconteceu com o cara? Promovido. Foi promovido. Olha aí. Ele foi e não promovido. foi a glória, não. Promovido no banco mesmo. Não foi promovido no banco. Ele foi para um outro cargo, foi levado para uma outra agência. E deixou de ser seu chefe. Deixou de ser meu chefe. É isso aí. Agora aquilo, sem o sentimento, aquilo, porque tem gente que ora, meu Deus do céu, como é que pode? Ora pra quebrar a perna, ora pra bater carro, ora pra destruir. Gente, como é que pode pastor orar pra destruir outra igreja? Não pode. Como é que pode uma coisa dessa? Irmão, isso não é princípio do reino. A Bíblia ensina o seguinte: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados. É o primeiro ponto. Segundo, todos nós que levamos uma vida ou tentamos levar uma vida saudável com Deus, a luz não tem comunhão com as trevas. Em qualquer ambiente você vai ser incomodado. Nenhuma pessoa que sofre ou que tem a natureza da serpente, ela não vai ficar cômoda com o brilho do vagalume. Ela vai tentar te devorar. Só que você tem que perceber, aí entra o discernimento do Espírito. Você tem que perceber que o teu adversário, quem está te perseguindo, não é aquela pessoa. Existe uma influência maligna atrás daquela pessoa. É, no entanto, que você tem que abençoar para que o quadro seja mudado. Parece absolutamente claro agora para o coração dos nossos queridos e amados ouvintes a responsabilidade que nós temos com a oração, a postura, o compromisso, o comprometimento de orarmos uns com os outros, de orarmos uns pelos outros, de não ter a menor possibilidade de a pessoa ter uma oração por vingança, por esse tipo de motivação, a pessoa não orar para que o outro seja morto, para que Deus destrua a vida do outro, como aquela irmã que reunia as pessoas na casa dela para orar contra o marido dela na própria casa do sujeito, ou mesmo para orar contra alguém, patrão, pastor, como o caso aqui de algumas pessoas que levantavam-se de madrugada para orar contra o pastor. Meu Deus do céu, está absolutamente explícito que nós, apesar de termos tanta informação sobre oração, algumas pessoas que ainda não entenderam como é que a gente ora. E nós precisamos aprender juntos, precisamos orar com alegria, buscar a presença de Deus e, quem sabe, recordando algumas orações na Bíblia e a maneira como algumas pessoas lidaram com a oração, aprendermos juntos com ela e termos uma virada, uma guinada nessa área espiritual do povo de Deus. A vergonha nos tomou. Daniel orou e hoje, como ele fez, me humilho e venho suplicar, confessar. Nossa geração já não tem mais temor, não quer mais
seguir as leis do Senhor. Não dá mais ouvido aos profetas de Deus. Em alguns corações o amor já morreu. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Estende tua mão, nos alcance com o teu favor. Ouve, grande Deus, a minha oração. Como Daniel estou clamando por perdão. Ó, faz resplandecer o teu rosto sobre nós. Hoje aqui, por amor ao teu nome, inclina os ouvidos, Senhor, te suplico, atende-me. Minha gente, essa é a nossa querida Arielle Bonatti com a oração de Daniel para inspirar o coração do povo de Deus que nos acompanha, cada um de nós. Marcela, vamos ao resultado da pesquisa? Perguntamos aí se os nossos ouvintes acreditam que existem orações que, ao invés de abençoar, elas atrapalham. 100% dos nossos ouvintes por telefone acreditam que sim, e já 70% deles no nosso site também acreditam que sim. Quero agradecer o carinho dos nossos amados ouvintes e a participação com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Muito obrigado a você, ouvinte amado, que participa conosco dessa grande festa. Marcha para Jesus 2015. Ô pastor Valber, conta aqui para os nossos queridos e amados ouvintes, além de tudo que nós temos compartilhado, falado, comércio animadíssimo para essa grande festa amanhã. Super, hiper, ultra motivado, porque Marcha Campeão, deixa eu te dizer uma coisa, é demarcação de território, é demonstração pública de unidade e de força da igreja. Então quero convidar todos os ouvintes para amanhã podermos marcharmos juntos para Jesus, direto ali da Central do Brasil para o Sambódromo. Apoteose. A partir das 3h vamos estar reunidos ali na frente da Central do Brasil. Você não pode faltar, ficar de fora dessa. Amanhã, então, minha gente, a partir das 3h, nós temos ali a concentração em frente à Central do Brasil, marchando em direção à Apoteose. É o espaço, o trajeto de marcha é espaço mais curto. Até uma palavra boa para os mais idosos, mas é muito longe, eu não consigo andar tanto, vou cansar. Não vai cansar, porque vai ficar absolutamente tranquilo e vai ser bom demais ter você com a gente também nessa Marcha para Jesus 2015. E a gente aproveita e reforça aí, porque a recomendação do Comerge é que todo mundo utilize o transporte público para chegar lá, porque vai ter problemas quanto ao estacionamento, porque o centro da cidade mudou, né? Presidente Vargas está proibida e a partir da meia-noite de hoje até sexta-feira para poder parar carro. Então, quer dizer, de hoje, né, até amanhã. Então evita isso. Um outro pedido que a organização faz, o comércio está fazendo, é que você vai levar a criança, leva o seu filho com um crachá ou com uma pulseirinha de identificação, para que as crianças estejam identificadas, saibam lá o teu nome, o teu telefone de contato. Uma outra coisa importante, vá alimentado, não deixe de comer, porque muita gente vai sem comer, depois chega lá e acaba passando mal. Leva uma garrafinha de água pra gente poder marchar para Jesus e não ter problema. Outro pedido do Comerge é para que igrejas que vão com ônibus tenham que colocar um papel, um adesivo no para-brisa dizendo de qual igreja que é e de qual região que ele é, para poder facilitar o estacionamento quando vierem as caravanas, porque vão ser muitos ônibus mesmo. Pensam por isso, minha gente, essa grande festa durante o dia, a 93 FM vai continuar trazendo as informações mais pertinentes sobre esse assunto hoje e amanhã. E amanhã nós estaremos juntos lá na Praça da Apoteose, o povo de Deus, a 93 FM, para mais essa grande marcha, esse grande evento, aliás, desse mês, marcante mês do aniversário da 93 FM. Aqui. Tenho ouvido de alguns pregadores que muitos crentes irão para o inferno. Crente no inferno é o que diz a nossa ouvinte. Eu não posso nem pensar na possibilidade de não ser salva, mas eu confesso que eu não tenho certeza da minha salvação. Como de fato esse processo acontece? Como acontece o processo da salvação? O que é preciso fazer para ter a vida eterna? Posso estar dentro da igreja e ainda assim não ser salva? Como descobrir se vou viver ao lado do Senhor ou se estou condenada à aflição eterna?
Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Cláudio Gama, obrigado, querido. Leva um abraço para a Assembleia de Deus de São Gonçalo, povo de Deus abençoado. Muito obrigado, pastor JR. Me sinto bastante honrado, dignificado por Deus, por estar mais uma vez com Vossa Senhoria, com a missionária Marcela Bastos. Parabenizá-los pela bênção, pelo canal que vocês têm sido para o povo de Deus, e deixar registrado um testemunho que esse debate produziu na vida de uma pessoa. Nós estávamos aqui reunidos e uma irmã em Rio Bonito, eu estive pregando semana passada em um congresso. Ela estava num conflito existencial, estava para tomar uma decisão precipitada, e naquele debate, segundo ela, foi a voz de Deus ecoando, as lágrimas derramaram, ela reveu todos os seus conceitos e estava jubilando, dando esse testemunho. Eu quero deixar registrado a irmã Gilcimar, agradecer mais uma vez o convite, deixar uma lembrança, um abraço para o Luciano Coutinho, Jane Coutinho, todo o pessoal da Impacto, a minha família, a missionária Berenice Almeida, o missionário David Kennedy, Laura Evelyn, pastor Alexandre Lima, que está me acompanhando, o Jefferson, meu secretário Caulinho, enfim, todo o povo de Deus da Assembleia de Deus em São Gonçalo. Muito bom estar convosco, estou me sentindo bastante abençoado por Deus. Deus abençoe vocês muitíssimo. Obrigado, querido, um abraço para todos também. Pastor Valber Ferreira leva um abraço carinhoso para todo o pessoal do Ministério Plenitude lá em Itaboraí, e também para essa turma maravilhosa do Comerge, sempre nos acompanhando, pastor, por favor. Muito obrigado, J.R. Vargas, pela oportunidade, aos debatedores, que foram muito bacana nós estarmos juntos aqui. Quero mandar um abraço, um beijaço para a pastora Cátia, minha esposa, 24 anos de casado, não é isso? Heroína. Para Lucas e Letícia, meus filhos, os pastores, para o pessoal da igreja do Ministério Plenitude em Itaboraí, onde eu sou local, mas todo o Ministério Plenitude, que somos 9 igrejas. Como também quero agradecer também, mandar um abração pro pastor Epitácio. Show, Epitácio. Pastor Epitácio de Souza, gente boa demais. Pastor Valber. Isso. Vou falar com o senhor. Isso. Jesus te abençoe rica e abundantemente. Figuraça maravilhosa. Abraço pra ele. Deus abençoe a todos vocês. Fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês. Obrigado, querido. Reverendo Júnior César, obrigado pela presença. Leva um abraço para a Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, reverendo. Obrigado, JR. É sempre uma alegria estar aqui participando desse debate. Que Deus abençoe todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. E lembrando que domingo nos encontramos aí no nosso trabalho, nosso culto da família, às 19 horas. Todos estão convidados para participar. Deus abençoe a todos. Benção puríssima. Nós vamos orar juntos agora. Nós vamos orar pelo tema de hoje, claro, a oração, e vamos orar pela cura dos enfermos, como temos orado todos os dias, também pelo consolo aos corações enlutados. Muita gente passando por luta nesses últimos dias, e também vamos orar pela marcha amanhã, com a graça de Deus, 3 da tarde, ali na Central do Brasil, marchando em direção à Praça da Apoteose para um grande culto de louvor ao nosso Deus e Pai. Vamos orar com o pastor Valber. Senhor nosso Deus e Pai, mediante ao sangue de Jesus é que nós chegamos diante de Ti, Senhor, para Te clamar por todas essas pessoas que estão nos ouvindo nesta hora. Senhor, venha tocar naqueles que estão enfermos, Senhor, que estão doentes, Pai. Toca agora no corpo, Deus, e repreenda essas enfermidades na autoridade do nome de Jesus. Consola, Senhor, aqueles que estão sofrendo, Pai. Consola aqueles que estão enlutados, Senhor Deus, passando por problemas tão difíceis nesta hora. Mas nós sabemos e cremos, Senhor, que Tu és todo poderoso, Pai, e que para Ti não há distância nesta hora. Estenda a Tua bondosa mão para abençoar. Como também, Deus, nós Te pedimos, Senhor, a Tua bênção e o Teu favor, Senhor, sobre a marcha para Jesus que vai acontecer amanhã. Que a Tua presença possa inundar aquele lugar, Senhor. Que a voz, Pai amado, dessa multidão, Senhor Deus, possa, Pai amado, adentrar os portais dos céus, Senhor, e Tu possas confirmar a bênção sobre este estado, sobre essa nação, Senhor, abençoando as famílias, Deus, e colocando por terra esse espírito de corrupção que tenta assolar a nossa nação. Faz dessa maneira, Pai, porque nós em unidade Te pedimos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.